compartilhar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula magna. É o que eu chamo de aula secreta, que não tem nada de secreto. O secreto é só para chamar a galera. Você que está chegando aí agora, no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, onde você estiver nos acompanhando, esta aula está sendo transmitida pelo Zoom. Então você precisa ir lá no meu perfil e acessar Felipe Zanato, ou no meu último story tem o QR Code para você acessar essa sala aqui, onde eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou mostrar um fluxograma, um mapa mental aqui sobre as frentes de serviço em uma obra de sistemas VRF. Zanato, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque o que eu já vi de aluno, de conhecido, de brother, que eles pecam em coisas muito simples e pecam também simplesmente por não conhecer as mazelas, não conhecer como se fala, os milindres, os meandros, não conhecer muitas partes da obra que fazem eles simplesmente tomar prejuízo. Não prever o tempo correto de execução, por exemplo, é uma dessas. Então, se você está chegando aqui nas redes sociais, seja Instagram, TikTok, onde você estiver assistindo, já vou te convidar para você ir lá no meu perfil do Instagram, Felipe Zanata. Eu compartilhei o link de acesso ao grupo, onde você pode receber o link desta aula aqui agora. Eu vou até postar lá no grupo novamente, ó, a galerinha tá pedindo para participar. Optimus, engenheiro Agamenon Kutokama, bom demais ter vocês aí, ó. Postando aqui novamente o link da aula secreta para vocês participarem. Simbora que está começando aqui agora. O show vai começar. Simbora. Galera, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Basicamente. E o porquê disso daqui, né? Eu não sou muito de ficar de enrolação aqui com vocês, não. Mas o que eu já acompanho de obras, já tenho. Meu nome é Felipe Zanata, sou instrutor, mentor, professor, além de tudo, um pai apaixonado por duas meninas lindas. Eu amo ensinar as pessoas e acompanho diversos alunos, colegas, amigos, que se tornaram amigos, né? Alunos, depois se tornaram amigos. Muitas obras onde eu percebo que a galera comete erros assim, muitos deles absurdos, que levam à perca completa da lucratividade da obra que fulano ou ciclano tem. Como muitos erros também simples, que passam muitas vezes despercebidos, as pessoas simplesmente tomam prejuízo e tomam ré. Galera que está chegando aí, entra lá no grupo e acessa o link da aula secreta. Nele você vai ter acesso direto aqui ao Zoom e você vai poder trocar uma ideia aqui comigo. Deixa eu ver se a galerinha está conseguindo acessar. Isso, é só entrar pelo link que está no Zoom. Tem algumas pessoas me perguntando aqui. Galerinha, entra lá que vocês já vão ter acesso ao material que eu estou compartilhando. Sejam bem-vindos a galera que já está aí no Zoom. Vou começar a compartilhar aqui agora na tela com vocês exatamente o conteúdo. Simbora. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Esta aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada nas redes sociais também. Pessoal, qual que é a importância de você entender todo o processo que envolve uma obra de sistema de ar-condicionado? Quando você entende o todo, você tem oportunidades de otimizar o tempo, otimizar a equipe, otimizar os recursos aplicados e otimizar principalmente o dinheiro aplicado, seja ali com o tempo, com a sua equipe, que ele vai retornar para você em forma de lucratividade. Lembra? Lucratividade em obra, ela não é fruto somente de uma coisa separada. Ela é fruto de economia de compras, compras bem feitas, serviço entregue no tempo correto, uma boa negociação, uma boa orçamentação. Então, vocês já estão acompanhando aqui na tela. Ó, a galera que está no Instagram não consegue ver o que eu estou compartilhando aqui na tela, mas vocês têm a oportunidade, ó, de acessar pelo link no Zoom. Então, cai aqui para o grupo exclusivo e você já tem acesso. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Seguinte, Zanata, eu vou trazer aqui um mapa mental para vocês estão vendo aqui na minha tela, e da forma mais simples. Como que antes de eu chegar numa obra, qual que é o caminho para eu chegar numa obra, né? Hoje eu vou falar das frentes de serviço, diversas, tanto na parte de planejamento, quanto aquisição e as atividades de obra, início, meio e fim, pós-obra.
Mas, Anata, para eu chegar lá, você tem que aproveitar oportunidades. E essas oportunidades de negócio, elas vêm muitas vezes por meio de projetos, onde você pode confeccionar o projeto, ou seja, você domina a solução. A galera que está aí no chat, me comenta aí para mim se o áudio está bom, se o áudio está claro para vocês. Me dá um oi aí se o áudio está bem. Comenta no chat, Fabrício, Graciele, a galera que está chegando aí. Comenta aí no chat para mim se o áudio para vocês está claro, está audível, está nítido. Me dá um feedback aí. E você que está chegando aí, claro, já escreve da onde que você está falando. Zanata, escreve o arroba da sua empresa, a cidade que é a sua empresa e o mercado que você atua ali. Se você já trabalha com VRF ou você está começando agora. Então, como que você pode chegar numa obra de sistemas VRF? Você pode chegar por meio confeccionando projetos, ou seja, você está criando a solução. Você pode chegar simplesmente pegando uma oportunidade que já existe e orçando ela, ou seja, você vai fazer todo o processo de orçamentação e uma orçamentação bem feita. Fabrício, me dá um feedback se o áudio está bom aí, meu amigo. Aproveita que você acabou de comentar aí, ó. Fabrício da Diferenciar Goiânia está aqui no chat. Muito bom ter você aí, meu amigo. Como que você pode chegar numa oportunidade de obra? Orçando um projeto que já está confeccionado, orçando uma solução que já está pronta. E você tem que saber a importância de ter uma orçamentação correta. Zanata, que outra oportunidade você tem? Negociando. Você sabia que eu tenho que contar aqui para vocês verdades. Eu tenho que contar para vocês como que as coisas funcionam. Rodrigo Fazolin, Rodrigão, acessa o QR Code, meu amigo, que tem no meu story do Instagram e vem aqui para a aula. Nós estamos ao vivo aqui no Zoom. Laércio Oliver. Essa aula está sendo transmitida pelo Zoom. Ó. Acesse o QR Code no Story para entrar no Zoom. Pronto. Aí a galera vai entender. Tem gente que está aqui no Instagram achando que eu vou transmitir pelo Instagram o que vocês estão vendo na tela. Gente, eu estou compartilhando um material na tela muito importante aqui. Então, eu conheço pessoas, aliás, já tenho alunos meus de mentoria, que eles fecharam obra muitas vezes por preço por evaporadora, preço por ponto, para sistemas comuns. Você tem que tomar muito cuidado na sua orçamentação, tá? Porque se você muitas vezes está só orçando por ponto, vai que a rede frigorígena é longe pra caramba, que a obra tem uma série de especificidades, como a gente vai ver aqui. E isso pode levar você ao fracasso. Você vai achar que você vai lucrar, mas você vai tomar ré. Infelizmente, esse negócio de ficar só precificando por ponto tem os seus riscos. Em alguns momentos é possível, ainda mais se a solução é a mesma de outras obras. Vou dar um exemplo. Tem prédios, edifícios aqui em Goiânia com, sei lá, 600 oportunidades de negócio, lojas dentro de prédios comerciais, onde a solução já é conhecida. Então, quando você executa um ou outro, você já sabe o preço da solução. Ainda mais se a quantidade de equipamentos é a mesma. Então, assim você pode utilizar o preço por ponto, o preço por solução? Até pode, só que tem os seus riscos. Você tem que tomar cuidado com a variação cambial de preço de tubulações, preço de equipamentos e assim vai. Pessoal, qual outra forma que você tem de chegar a executar um obra de sistemas VRF? Você dando a solução, onde você cria a oportunidade para entrar naquela obra. Então, hoje eu não vou trazer para vocês essa parte aqui, como que eu faço para ganhar uma obra. Isso aqui é assunto de treinamento, vocês podem assistir isso na Mentorar. Falar nisso, galera que está chegando aí, ó, vocês podem acessar os meus treinamentos acessando lá www.fzanata.com.br e acessar qualquer um dos meus treinamentos. Mas hoje, vamos deixar o pitch de lado e vamos aqui direto para a aula. Não vim aqui para ficar fazendo pitch com vocês, não. Simbora. Renata, frentes de serviço numa obra de sistemas VRF. Como que eu separei aqui para vocês? Eu separei basicamente em 3 etapas. Separei na parte de planejamento, parte de aquisição de materiais e atividades de obra. Vocês vão entender por que eu fiz essa separação. Parte de planejamento. Olha o tanto de coisa que você precisa ao longo de uma execução de uma obra, seja de sistemas VRF, seja de split, de água gelada, multi-split, splitão, independente. Se você seguir muitas vezes esse passo a passo, isso aqui vai evitar com que você cometa erros que podem levar você ao prejuízo. Isso aqui pode te livrar de cada cilada e pode também servir, sabe do quê? De oportunidade de otimização. Otimização é o quê, Zanata? É você utilizar a quantidade de recursos suficiente
para fazer determinada atividade, determinado serviço, e entregar aquilo ali com a quantidade de recursos correta. O que eu vejo de gente que desperdiça, que não tem controle de materiais, muito menos feedback da equipe, não tem controle da equipe, simplesmente começa, larga a galera que se vira. Obra não funciona dessa forma. Se você não tem um acompanhamento, você pode tomar recabulosa. Então, acompanhe aqui comigo. Zanata, primeira coisa, na hora que você vai executar ali uma obra de sistemas VRF, nós estamos falando das frentes de serviço. Planejamento, eu colocaria aqui a primeira etapa. Lembrando, você já ganhou a obra, você vai chegar na parte aqui de fechar contrato e já iniciar de fato. Cara, observe o projeto. Isso aqui já vem desde a parte de orçamentação. Observar o projeto, quais as exigências técnicas que o projeto menciona, como marcas específicas, modelos especiais, por exemplo, de equipamento. Se você estiver executando uma obra, por exemplo, em hospital, clínicas, laboratórios, você tem que atentar à normativa específica para isso, por exemplo, a NBR 7256. Normas específicas, por exemplo, para indústrias. Ah, se você tem ali, vou até acrescentar mais um aqui, ó, NRs exigidas, exigidas. Vou até colocar aqui, ó, segurança do trabalho. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui no chat, tá? E eu vou responder ao longo aqui quando a gente chegar nesse tema da sua pergunta, fechou? Manda pergunta aqui no chat. O chat está bem aqui, ó. O chat está aqui. Aí você pode mandar sua pergunta lá, fechou? Se não, a hora que eu abrir para pergunta, você abre o microfone e faz a pergunta. Não tem problema você me interromper durante aqui a explicação, fechou? Zanata, então você tem que atentar no projeto quais são as exigências técnicas específicas. Se você tem, por exemplo, tem obras que eles não aceitam determinado tipo de equipamento, só frio, que é uma linha mais barata, mais pé de boi. Eu estou executando uma obra que tem certificação LEED. Então, a eficiência técnica dos equipamentos, ela tem um padrão mínimo. E os equipamentos têm que ser sempre do tipo bomba de calor, quente e frio, para essa obra em específico. E isolamento térmico tem uma espessura mínima. Não é toda obra que é assim, mas tem obras que têm as suas especificidades. Tem obras que eu fui executar, por exemplo, na beira do oceano, em cidade litorânea, era exigido na rede de dutos que o isolamento fosse interno aos dutos. E eram dutos aparentes. Então você precisa observar o projeto. Outra coisa, observe os prazos de execução. Por quê? Porque muitas vezes você tem equipamentos especiais que vão demandar um tempo longo de produção. Eu já participei de obras, já executei serviços onde, para você ter ideia, tinha ali splitão VRF, eu tinha HU, e o prazo de produção daqueles equipamentos era 60, 90, 100 dias. Então, se você não atenta para o prazo da execução, da fabricação de determinados equipamentos, e o seu cliente quer que você entregue em 30 dias, você pode ser multado pelo contrato. Exigências específicas do cliente, cuidado. Cuidado se você não sabe o horário permitido para a execução da obra. Vai que a obra só pode ser executada em regime noturno. E você muitas vezes não atentou para isso. O que pode acontecer? Pode acontecer de você prever executar de forma diurna e você ter que executar tudo em turno noturno e ter que pagar adicional noturno para sua equipe. Isso vai... Atenção! Atenção! Você tem que atentar a isso até no seu orçamento, perguntando para o cliente. Perguntando para ele, por exemplo, quais são os horários permitidos de trabalho. Tem lugares, por exemplo, as furações só podem ser feitas à noite. Vocês viram tanto que muitas vezes, não é que é peguinha, mas é observação. Tem coisa aqui que talvez vocês fazem de... Mas fala, já é padrão para você, mas tem pessoas que nunca ouviram falar disso daqui. Então, antes de mais nada, compartilhe isso com o seu time, com a sua equipe, com a galera que trabalha junto com você, para não haver a oportunidade deles também cometerem os mesmos erros. Ó, galerinha que tá chegando, vou compartilhar a aula. Tem gente me perguntando aqui, ó. Aí, para vocês acessarem a reunião. Voltando aqui, Zanata, o que mais? Ouça as necessidades, ouça as necessidades do cliente. Perdão, simbora. Como assim eu ouvir as necessidades do cliente? Você precisa entender qual que é o prazo de execução alinhado com o cliente.
eu confesso que eu sou meio louco. Eu já peguei obras que ninguém topou. Mas por quê? Porque uma que eu conhecia a capacidade da minha equipe, uma que eu sabia meus pontos fortes, uma que eu tinha muito network com fabricante, com fornecedor para me entregar material a tempo, mas eu consegui pegar obras express, obras com limite de entrega, de prazo de entrega muito curto. Ah, mas você é louco de pegar. Teve gente que me chamou de louco. Mas vou te falar, entreguei, fidelizei e aquilo gerou outros clientes, como vocês vão ver mais na frente. Uma das últimas partes de execução de obra. Qual que é o padrão do cliente? Eu já executei obras onde o cliente era muito cri-cri. Todas as infraestruturas, por exemplo, eram dentro de eletrocalha, era uma obra aparente, 100% aparente. Você precisa ouvir do cliente. Lembra, a gente está só na parte de planejamento. A gente já vai chegar na parte. Isso aqui tudo faz parte da execução. Eu organizei para vocês entenderem que obra não é simplesmente você chegar na obra e executar. Tem muita gente que vai para uma obra, pega um serviço, chega na obra com a equipe, fala: gente, ó, nós temos que instalar o VRF aqui. A galera tá mais perdida que tudo. A galera não sabe como começar, o que fazer, como terminar. Eu vou mostrar para vocês aqui um fluxo, uma sugestão de início de tarefa. O que, que você deve fazer? Principalmente nessa parte que é as atividades de obra. Nós estamos na parte de planejamento primeiro. Essa parte de planejamento é uma parte que envolve agora elaboração de contrato, parte administrativa, fundamental. Ah, Zanata, aqui nós somos só do acordo do bigode. Ai, Deus. Deus te proteja. Deus te proteja, viu? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu conheço pessoas, eu já tomei cano de pessoas que eram muito próximas a mim, porque simplesmente confiei na palavra delas. Essas pessoas não têm caráter, cuidado. Contrato te ajuda contra pessoas fraudulentas e mentirosas que não cumprem as suas palavras. Muitas vezes podem até sentar na sua mesa, mas no fundo elas estão com a faca aqui na mão, escondida, na bainha, pronto para te apunhalar. Então faça contrato com elas. Contrato, não abra mão de ter contrato. Contrato assinado pelas duas partes, mostrando ali responsabilidades de cada um, obrigações de cada um também. Não abra mão de fazer só acordo no bigode. Eu já tomei cano de pessoas que sentaram na mesa da minha casa, dormiram na cama aqui do quarto de visitas e me deram cano, não me pagaram até hoje. Oh, Deus, toca o coração dessas pessoas. Não desejo mal para elas, mas infelizmente elas mostraram quem de fato elas sempre eram. Se a pessoa que está me devendo ouvir esse vídeo, tome a vergonha na cara e pague. Ponto importante da parte administrativa. Emissão de faturas. Fez o contrato, mandou para o cliente, alinhou as expectativas, deveres, obrigações, forma de pagamento, se é por boleto, se é por medição, se é por cartão de crédito. Põe no contratinho bem feitinho, assinatura do cliente, assinatura sua. Você já pode. Detalhe, tá? Quando tem a assinatura dos dois e mais duas testemunhas, a cobrança judicial é imediata, tá? Por isso é importante. Tem a assinatura também das testemunhas. Você vai lá com o seu financeiro e vai fazer o quê? A emissão das faturas. Não deixe de emitir as faturas. Ah, não, depois eu mando. Cara, para com isso, manda de imediato. Uma coisa que me ajudou muito é todo cliente que hoje eu presto serviço, por já ter tomado head alguns, o que, que eu faço? Eu mando primeiro o link de pagamento. Aí ele pode escolher, você vai pagar por boleto, por cartão de crédito, por Pix antecipado, mas não esqueça de emitir as faturas. Boletos com as datas determinadas junto com o cliente. Zanata, eu estou começando nessa área agora, vou te dar uma dica. Sempre peça um sinal, mesmo que pequeno, para mobilização. Ainda mais se você for iniciante, esse sinal pode te ajudar a comprar ferramental, a fazer locação dos cilindros de oxigênio, nitrogênio, acetileno. Ele pode te ajudar a você dar um reforço na equipe para cumprir. Lembra, obra delongada demais, o lucro dela vai se embora. Obra tem que ser executada de forma breve, com o tempo correto. Se você delonga demais para executar uma obra, o seu dinheiro vai para o espaço. Vai para o espaço, a sua lucratividade se perde. Por isso, a obra tem que ser executada no tempo correto, de uma forma certa. Zanata, eu organizei com o cliente de receber os pagamentos por medições. Você precisa ter controle das medições, fazer um boletim de medição.
Registre as coisas que você executa, porque eu já peguei cliente que põe um cara lá para conferir as medições que perde sua documentação. Eu lembro uma vez que já prestei serviço para o Odebrecht, na época que estourou o Lava Jato. Rapaz, o que eles perdiam, minhas documentações, Deus do céu, para receber daquele povo foi um horror, um suplício. Foi difícil, viu? Só queria ter eles no meu currículo, mas foi muito difícil receber deles. Recebi. Então, registre a sua execução por meio de grupos de WhatsApp, fotos. Faça ali um relatório fotográfico junto com a sua medição. Faça um registro ali, por exemplo, você pode fazer. Isso aqui vale a pena até uma mentoria. Teve um aluno que me pediu que essa semana, eu vou gravar essa semana para a turma da Mentorar. Como que eu faço controle de medição? Um exemplo de boletim de medição, com um registro ali das redes que eu executei, dos dutos que foram instalados. Por exemplo, estou terceirizando a rede de dutos. Terceiros que trabalham comigo já sabem a forma que eu trabalho. Eu pago por duto instalado, não é duto cortado, é duto instalado. E duto instalado é por metro quadrado, não é só por chapa, é metro quadrado de duto em TDC ou chapas em MPU. Então, emissão de faturas, tá? Parte muito importante. Compras, o assunto importante. É aqui uma oportunidade que você tem, tá? De lucrar na obra. Compras. Faça pesquisa de preço. Além da pesquisa de preço, é importante que você negocie. Negocie com os seus parceiros, mas tenha um coração aberto para gente nova. Eu dou preferência para trabalhar com os meus parceiros, porque eu sei que eles não pisam na bola. Eles não são parceiros à toa. São parceiros que até mesmo se der problema, eles vão me avisar. São parceiros que se eu tiver com alguma situação na obra, eles vão lá para resolver junto comigo. Por isso eles são chamados de parceiros, mas eu não fecho o coração para pessoas novas. Agora, não sou do tipo que pede pinico para fabricante. Eu já fui engenheiro de dois fabricantes, engenheiro na parte de vendas e na parte comercial. Já trabalhei na Trane e já trabalhei na Itachi. Mas já fui mal atendido em determinado período pelos dois. E o que eu fiz? Eu troquei de parceiro, não tem problema disso. Quando alguma pessoa te atende mal, não fique pedindo pinico. Eles que precisam te servir. Não é você que é servo deles. O fornecedor precisa entender isso. Eles estão ali para nos servir. Não para, entre aspas, a gente ficar babando no ovo deles. Precisa entender isso. Tem fabricantes que não acordaram para a vida. E se uma pessoa te atende mal no fornecedor? Fornecedor, abre os olhos, meu querido. Atendimento é tudo. Se um fornecedor, manda esse vídeo depois aqui lá pro seu fornecedor, que muitas vezes não te atende, demora para enviar orçamento, ou depois que te vende some na braquiária, o cara não quer nem saber de você. Cara, isso é cara que você precisa ou dar um chavuco ou trocar. Isso aí não é parceiro. Você muitas vezes está te lascando e você não está nem vendo. Então você precisa pesquisar preços. Ah, mas eu sempre compro com fulano de tal. Cara, muitas vezes você pode estar comprando sempre mais caro. E tem parceiros, e tem gente nova que pode vir a ser seu parceiro, que tem um produto muito bom, que entrega no prazo, tem ótimas condições comerciais e tá doidinho para fornecer para você. Show? O que mais? Faça acompanhamento das suas compras. Você precisa ter uma previsão orçamentária do que você vai gastar com aquilo ali e você precisa saber o que você gastou, fazer um controle. Vou até anotar aqui, ó. Previsão versus aquisição. Por que eu coloquei aquisição? Cara, eu previ gastar 10 mil com esse material, com esse equipamento, com esse tipo de serviço e gastei 12. Você está tomando 2 mil de prejuízo. Poxa, eu gastei 8, você está tomando 2 mil de lucro. Esse lucro vai para o seu bolso. Cara, eu fiz uma manobra tributária e não vai ter de FAO. Caraca, você economizou. Vocês viram tanto que a parte de compras é importante? Zanato, você está só na parte administrativa da obra. Estou só na parte administrativa. Vou chegar na parte de execução. O que mais? Parte de logística e execução. Eu estou planejando. Você precisa entender onde que está a sua obra localizada. Pera aí, você vai ter que gastar com mobilização, ida de equipe, com veículo, com moto, ou eles podem ir direto para a obra? Pera aí, a obra é em outra cidade, você vai ter que gastar com hospedagem, com hotel, ou você vai locar uma casa. Outro ponto importante, a alimentação. Gente, as pessoas precisam comer. E você quer executores, técnicos que trabalham bem? São pessoas que comem direitinho. É ruim demais, já trabalhei em obra, moço, que o almoço chegava tarde demais. Ou a marmita era muito ruim, cara.
tenha o mínimo de dignidade com a sua equipe. Fechou? Outra coisa, beneficie eles com a coquinha. A coquinha é sempre bem-vinda. Acompanhamento da sua obra. Eu estou só na parte do planejamento. A gente vai chegar na parte da execução de fato. Crie ordens de serviço. Nesse ponto é muito importante você ter softwares de gestão de ordens de serviço. Por quê? Porque se você não acompanha a execução do seu serviço, fica perdido. Zanata, eu não tenho ainda cacife para ter um software de gestão de ordem de serviço, como por exemplo a galera da Alvo Tecnologia. Você pode fazer o acompanhamento via grupos de WhatsApp. Ali organizando, galera, o que vocês fizeram hoje? Manda foto. Também isso aqui não é Big Brother, tá, gente? Cuidado para grupo de WhatsApp de obra não virar Big Brother. Outra coisa, gerência de obra. É importantíssimo que você tenha alinhamento com o mestre de obra ou com o engenheiro daquela obra, engenheiro civil, por exemplo, para que se você faça alinhamento, o que é responsabilidade sua e o que não é responsabilidade sua. Toda vez que eu vou iniciar uma obra, a primeira coisa que eu faço, vocês vão ver que é o kickoff, é o dia inicial da obra. Vou lá, me apresento minha equipe, conheço quem que é o mestre de obra, com quem que eu vou tratar as coisas, quem é o engenheiro, quem é o dono do serviço a qual me contratou, para eu alinhar, furação, parte civil de vocês, parte elétrica, quadro, essas coisas assim, assim, assado, para saber qual é a responsabilidade de cada um. Porque senão as pessoas podem achar que a responsabilidade é sua. Aí muitas vezes você vai cobrar o serviço feito e o serviço não foi feito, porque eles estavam achando que era a responsabilidade sua. Você não coordenou, você não equalizou as demandas com ele. E outro ponto importante do acompanhamento de obra, aproveite e faça de cada obra uma oportunidade de marketing do seu serviço, de você mostrar as qualidades do seu serviço, das suas atividades. Show de bola? Nessa primeira etapa, acabamos de passar da parte do planejamento. Entenderam aí, gente? Claro, se vocês tiverem pergunta, manda a pergunta aí no chat ou abre o microfone e libera aí. Galera que está aqui no Instagram, esta aula está sendo transmitida ao vivo pelo Zoom. É uma aula secreta. Para você acessar, você tem que ler o QR Code lá no último story que eu fiz ou no link que eu postei para você acessar esta aula lá no grupo exclusivo. Galera tá entrando aí agora. Já entra e já vem fazer parte da aula agora. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Zoom. Entra logo, galera. O conteúdo está acontecendo. Tem uma galerinha entrando aqui agora. Vamos dar seguimento aqui agora para uma parte importantíssima. Lembrando, essa aula que serve para você entender os milindres, os percalços, você entender as etapas que envolvem a execução de um serviço, de uma obra em sistemas VRF. Se você seguir esse mapa mental que eu estou passando aqui para vocês, vocês não estão entendendo o tanto que isso daqui pode te ajudar com qualquer outro serviço. Ainda mais se você internalizar isso daqui. Isso aqui para mim é tudo internalizado. Eu já sei essas etapas que precisam ser cumpridas. Por exemplo, a gente vai falar agora de aquisição de materiais. Galera que está chegando no Instagram, acesse o QR Code no Story para você conseguir, ter acesso a esta aula aqui agora. Aquisição de materiais, Anata, agora é o ponto importantíssimo para você perceber a parte pré-obra. Como assim pré-obra? Não tem como você chegar na obra e não ter um material para você executar. É uma falha enorme, que é o quê? A galera chega na hora, falta tubo de cobre, falta isolamento, falta GBC, falta cabeamento, falta suportação. Você acha que a galera vai ficar fazendo o quê? Você manda para a obra porque o cliente quer que você comece o serviço. Como que a galera vai começar o serviço se não tem o material na obra? Todo cliente me pergunta, eu já coloco até nas minhas propostas, prazo de início de execução de 5 a 10 dias. Se, por exemplo, tem materiais que vêm de fora, eu coloco até de 10 a 15 dias, 10 a 20 dias, que é o prazo desse material chegar. Grande William, seja bem-vindo aí. William Silva, 121. Moço, entra lá no grupo da aula específica, vocês estão aqui no Instagram, para vocês acessarem aqui a aula no Zoom, senão vocês vão ficar fora. Esse conteúdo aqui não está disponível ao vivo no YouTube, não. Só nessa sala secreta. Galera que está aí aqui no Zoom, muito obrigado por vocês estarem presentes. Simbora. Aquisição de materiais. Porque essa parte é crucial. Lembra, uma compra bem feita, ela pode proporcionar lucro. Mas uma compra mal feita vai te dar tanta dor de cabeça, porque ela pode encher o seu saco por atraso na entrega, por material comprado de forma errada.
Como que você tem uma aquisição de material de forma correta? Orçando corretamente. Zanata, eu não sei orçar uma obra corretamente. Ok, você pode vir nesse treinamento aqui, que eu desenvolvi, que chama Orçamento de Obras de Sistemas VRF. Você vai aprender a orçar uma obra inteira de sistemas VRF. E aproveita que eu estou na Black Friday. Todos os meus treinamentos estão com 30% de desconto. 30% de desconto. Se você é ex-aluno, tem uma condição especial que eu mandei por e-mail. Não revelo aqui. É só para ex-aluno uma condição ainda mais especial que essa. Mas se você quer se tornar meu aluno agora, todos os meus treinamentos estão com 30% de desconto. Vamos lá. Aquisição de material. Primeira coisa que eu diria aqui, ó. Compre aquilo que leva tempo para ser entregue. Sistema VRF, ventiladores, difusores. Uai, Dona, a gente não está falando de obra de VRF? Tô, mas eu não sei se você sabe, mas as normas, as leis obrigam o sistema de renovação de ar em toda e qualquer situação. Aliás, vou nem listar toda e qualquer situação. Residência muitas vezes não tem que ter renovação de ar. Mas escritório, laboratório, clínica, alojamento, cara, prédio comercial precisa ter sistema de renovação de ar. Então você vai precisar ali de ventilador. Se tem banheiro, vai ter que ter um exaustor ali no banheiro. Então, por que eu coloquei aqui essas compras como as primeiras? Porque você precisa desse material para a galera executar. E por que eu separei evaporadora, derivação e automação? As derivações precisam estar primeiro na obra. Uma oportunidade para a sua obra andar rápido é você comprar frigorígena junto com a derivação. Tirar as derivações do fornecimento lá, ou do distribuidor ou do fabricante. Porque muitas vezes o fabricante ou o fornecedor vai ter análise de cadastro demorada. Tem fabricante, muitas vezes coreano, que leva muito tempo fazendo análise de cadastro, demora. E aí você fica preso, as derivações não chegam. Como é que você vai começar a obra se as derivações não chegaram? Vai segurar a sua equipe. Ah, eu estou comprando com distribuidor, eles vão me entregar com 10 dias. Excelente, é o prazo de chegar a frigorígena, não tem problema. Compra as derivações junto com o distribuidor lá. Automação e controle, isso aqui é uma oportunidade. Vou até escrever aqui, ó. Oportunidade de contrato de manutenção futuro. Por quê? Cara, todas as minhas obras que eu tenho oportunidade, eu coloco um controlador para fazer supervisão remota, para fazer acompanhamento, cara, da obra do cliente. Já teve cliente, pô, meu ar-condicionado não está funcionando. Libera aí o Ndesk para eu acessar o controlador central. Muitas vezes eu vejo que o cliente foi lá e colocou uma das máquinas no modo aquecimento. Bobeira, umas bobeiras. Mas o que me facilitou? Automação, controlador central. Fechou? Então, primeiras compras que eu aconselho você a fazer. Sistema VRF, ventiladores. Por que os ventiladores? Entra aqui nessa classe. Exaustores, gabinetes de ventilação. Tá? Microexaustores também. Ah, se tem um sistema de pressurização de escada na sua obra. Entra aqui também. Por quê? Atente aos prazos de produção. Demora 30, 40, 50 dias. Já teve época do ano que teve fornecedor de ventilador que me pediu 60, 70 dias para entregar ventilador. Outro ponto importante. Na hora da compra dos equipamentos, atente às posições de montagem, para você não ter surpresinha de chegar a máquina lá na obra, em campo, onde o pessoal não conhece as posições de montagem. Você vai ter que fazer maracutaia para conseguir instalar a máquina. Por que difusores? Eu coloquei também prazo de produção, tá? Difusor é feito sob medida para aquela sua aplicação. Zanata, que outros materiais? A gente já fez a parte do planejamento, agora nós estamos falando da parte de aquisição de materiais. Suportação. Então, compra número 1, equipamentos. Equipamento, ventilador, difusor. Compras número 2, suportação para quem? Suportação para rede frigorígena, cabo shieldado para os equipamentos. Por que eu separei eles separadamente aqui? Galera que está no Zoom está entendendo essa aula perfeitinho. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês não estão vendo minha tela. Então, oportunidade, acessa o QR Code que eu coloquei lá no grupo exclusivo, VRF na veia, para vocês conseguirem acessar aqui esse material que eu estou compartilhando com vocês pelo Zoom. Show de bola? Galera, entra logo na aula que vocês estão perdendo o conteúdo aqui. Vamos lá, continuar. Material de suportação para rede frigorígena. Barra roscada, chumbador, perfilado, perfil tipo igreja, cabo de aço. Se você vai fazer ele em escadinha, por exemplo, em 2 andares ali suportado no teto, defina ou verifique a forma dos detalhes típicos que o projeto anuncia ali. Outro ponto, cabo shieldado.
Como que vai ser a infra dele? Você colocou ali na sua proposta que a infra seca do cabo shieldado é o consultor que vai passar, é você que vai passar junto, por exemplo, com um conduletezinho, com um Copex, ou você vai passar ela junto com a rede frigorígena. Como que é isso aqui? Você precisa comprar essa suportação. Equipamentos, suportação para as unidades evaporadoras. Ah, Zanata, eu fechei com o cliente, mas a base das condensadoras é eu que vou fazer. Se for uma base civil, você vai ter que contratar um pedreiro. Se for uma estrutura metálica, você vai ter que contratar um serralheiro. Se você, por exemplo, trabalha com licitações, toda a empreitada é sua. Você vai ter que saber como que as condensadoras às vezes vão ser suportadas. Se é com estrutura metálica, você tem que fazer o cálculo do peso dos equipamentos. As evaporadoras, você vai suportar como? Como que você vai suportar elas? Ah, eu vou suportá-las aqui, por exemplo, eu tenho muita evaporadora piso-teto, então você vai ter que comprar os perfil pé de galinha. Ah, eu vou suportar na barra roscada. Cara, tem evaporadora dotada que a bicha é pesada pra caramba. Você não vai comprar barra roscada de 1/4, você vai comprar barra roscada, por exemplo, de 3/8. Então, vista essa parte de suportação, o que mais nós temos de compra? Frigorígena. Parte importantíssima. Ponto importante, você fazer o fluxograma do sistema VRF. Eu vou até fazer ele aqui, ó. Fluxograma do sistema VRF. Eu vou colocar toda essa galera aqui, ó. Toda essa galera. E isso, do ladinho fluxograma, e vou puxar todo mundo pro lado dela. Por que que você está fazendo isso, Zanata? Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque o fluxograma do sistema VRF vai te livrar de erros. De você comprar tubo errado, bitola errada, isolamento errado, de você não saber a massa de fluido de gás refrigerante. Aqui também tá, vou até botar mais um aqui, ó. Gás refrigerante. O fluxograma do sistema VRF é crucial, crucial. Eu postei um vídeo no YouTube semana passada, onde eu mostro a importância, aliás, eu postei essa semana, a importância de você conferir o fluxograma da obra que você está executando. Ainda mais se tem mudanças de trajeto ou mudanças de. Ah, antes eu tinha uma derivação que atendia a máquina A. Agora a máquina A não vai ser atendida pela primeira derivação, vai ser atendida pela terceira. Essas mudanças que a priori, não, isso não vai dar nada, você tem que tomar muito cuidado. Que pode mudar a bitola de redes, ramal principal, pode mudar o tipo de derivação. Se era uma derivação, por exemplo, modelo número 4 vai virar modelo número 5. Então você precisa fazer o fluxograma para você conferir essas coisas. Zanata, nessa parte aqui de compras, você precisa atentar para as tubulações de cobre conexões, luva, curva, as tubulações, se elas vão ser rígidas ou se elas vão ser flexíveis, para fechamento de evaporador, tubulação flexível. 1/4, 3/8, meia e 5/8. Mas a sua, lembra, obra é algo visual. Você precisa atentar para a engenharia visual da obra. Então, se você tem trechos retos longos, cara, compra tubo rígido. Por quê? Porque a obra vai ficar retinha, alinhada. Beleza? Atenta para o quilo do cobre, o real do quilo do cobre. É aqui que tem uma oportunidade de economia de obra. Se você orçou corretamente, você pode lucrar. Agora, se você considerou o quilo do cobre barato demais, o cobre, para você ter ideia, já ultrapassou R$ 100 nessa fase do ano. Então, se você fez um orçamento mal feito, cara, aqui você toma um arré do caramba. Por quê? Porque você não fez o fluxograma executivo para de fato executar a obra, ou muitas vezes considerou o preço das infraestruturas barato demais, errado. Você esqueceu curva, luva. O isolamento térmico era parede de 19 e você considerou parede de 9 milímetros. Vai dar uma diferença no preço. Válvula GBC. Atente qual a exigência do cliente. Eu cansei de concorrer com concorrentes meus, onde eu considerava na minha proposta válvula GBC e meus concorrentes não consideravam. Válvula GBC é uma ótima oportunidade para a vida útil do sistema. Por quê? Porque ela vai permitir você fazer manutenção química, você remover a evaporadora sem parar o sistema. Ela permite você fazer adição, lógico, se pelo menos previsto no fluxograma, você consegue fazer adição e realocação de máquinas. Cabo shieldado. Cara, tem fabricante que permite você instalar com cabo PP em VRF. Eu não, eu sou da velha guarda. Cabo PP nas minhas obras de VRF não entram. Não entram. Sempre cabo shieldado blindado.
shieldado blindado. Aí vamos lá, diquinha prática. Quais são os fabricantes que utilizam cabo shieldado blindado de 3 vias? Isso aqui é dica marota. Trane e Midea. Todos os demais é cabo shieldado de 2 vias. A linha nova da Midea permite você fazer instalação com cabo shieldado de 2 vias, tá? Mas todos os, assim, vias de regra, tá? Agora, nessa nova geração, tá todo mundo fazendo com cabo de 2 vias. Eu poderia falar para vocês aqui da ligação com M1 e M2 do V8, mas isso aqui é papo bem profundo dentro dos treinamentos. Gás refrigerante, Zanata. Qual gás que eu vou comprar? Compre gás que o fabricante aprova, que tenha certificação. Um gás refrigerante que eu não aconselho em obra de sistema VRF. Um gás refrigerante que chama refrigerante. O rendimento térmico dele é muito ruim. Não compre. Não compre desse fluido refrigerante, tá? Mas aqui tem Dupont, Dugold, EOS, que mais? Nossa, tem tanto gás, Forane, gás Daikin também tem, tá? Então aqui você tem uma gama de oportunidades grandes para você fazer. Rede de dutos, a gente está na parte de aquisição. Nessa parte aqui, se você orçou bem orçadinho, excelente, você já vai ter a lista de materiais. Agora, se você não orçou, se você pediu para um brother, seu produteiro, que vai prestar o serviço, nessa hora você tem que ter o contato dele para comprar ou as chapas de aço com os isolamentos, isolamento em lã de vidro, lã de PET, ou, por exemplo, as placas em MPU, Alupir, ou vou até botar aqui, ó, Kingspan também, que é um outro Kingspan, é um outro fornecedor de dutos em MPU, né, gente? O MPU acaba que virou igual o Bombril, quando você compra lá palha de aço. Outro ponto, acessórios a redes de duto, os perfis, colas, cantos, parafusos, suportação para eles a gente já falou assim. Se a sua obra tem dutos especiais, como por exemplo dutos girovais, dutos circulares, dutos em tecido, eu estou aplicando em obras minhas dutos em tecido. Isso aqui é assunto para outro vídeo. Vou fazer um vídeo só falando sobre dutos em tecido essa semana. Próxima semana, perdão. Outro ponto, difusores. A gente já comentou sobre a importância de você comprar eles antecipadamente, porque eles levam tempo para produzir, beleza? Gente, essa parte aqui é a parte que a gente estava falando só sobre a aquisição de materiais. Agora, de fato, vamos começar a obra. É a galera botando um EPI no pé e colocando o capacetinho na cabeça. De fato, você vai comigo para o canteiro de obra agora. Vamos para o canteiro de obras, Anata. Como que você separou essa parte do canteiro de obras? Vou até colocar aqui, ó. Espaço canteiro de obras. Por que que você está fazendo essa separação, Zanata? Agora, de fato, a gente vai executar o serviço. A gente já passou pela parte do planejamento, vocês podem ver acima. Show de bola? Se quiser, depois você vai, a galera dos treinamentos, mentorar, eu vou disponibilizar essa aula em todos os meus treinamentos, tá? Você vai poder rever isso daqui. Se vocês quiserem ter acesso a esse mapa mental, eu vou fazer um quizinho no final para você ter acesso a esse mapa mental, beleza? Vamos lá. Planejamento. Galerinha que está aqui. Se vocês tiverem pergunta, manda pergunta no chat ou abre o microfone e pergunta, tá? Sobre a parte de planejamento, a gente já passou acima, beleza? Vou até voltar aqui, ó. Aquisição de materiais já foi. Planejamento, a gente falou trem demais, moço. Olha aqui, ó, orçamento, observação, ouvir necessidade do cliente, elaboração de contrato, emissão de fatura, compra, parte administrativa, logística. Mas agora nós vamos, de fato, para canteiro de obras. Canteiro de obras, Renata, qual que você fala que é o início? Vamos aqui no início. Visita local, alinhamento de campo. Cara, se você tem a oportunidade durante o seu orçamento de visitar a oportunidade, a qual vai culminar numa obra, depois de você fechar aquilo ali com o cliente, para iniciar o serviço é bom, antes das suas aquisições, você conhecer os melindres, você conhecer as necessidades específicas daquela oportunidade. Por quê? Para você não ser pego de surpresa. Muitas vezes você precisa comprar, por exemplo, um suporte específico que aquela obra exige e você não preveu aquilo ali no seu orçamento. Ou muitas vezes você vai comprar tudo agora para colocar na obra e não tem lugar para guardar os materiais. Se você simplesmente soltar o material, os materiais vão ser furtados. Você quer ver uma pergunta besta que eu faço quando eu chego em obra? Eu chego pro mestre de obra e falo, mestre, conta um negócio para mim aqui. Já teve furto de ferramenta na obra?
Já teve algum furto, algum extravio? Quando ele fala aqui, você fala, cara, vai chegar um calhamaço de tubo de cobre. Ou eu vou guardar esse material na minha empresa, se tiver espaço, eu vou levar de pouquinho em pouquinho. Você tem que considerar isso na sua mobilização. Ou você vai deixar o material na obra sob vigia, num local bem guardado. Eu já participei de obra onde roubaram cobre assim a virar com pau. Por quê? Porque não atentaram para o local onde o material estava guardado. Guarda de materiais é importantíssimo. Vou até anotar aqui, ó. Guarda de materiais. Como que você pode fazer guarda de materiais? Na sua empresa, ou você pode, por exemplo, estoque da obra. Esse estoque da obra, muitas vezes você pode fazer ó, um quartinho, ó, quartinho sob vigia, ou você pode fazer o que também, ó? Vou até, opa, você pode fazer um container. Por quê, cara? Tem que ficar sob vigia isso aqui. Material de cobre é muito quisto. As pessoas querem comprar e vender isso aí. Ainda mais gente mal intencionada. Organização dos materiais no estoque. Vem essa parte que eu acabei de comentar aqui com vocês. Vou até arrastar ela para cá aqui. Ó. Isso, guarda de materiais. Na sua empresa, no estoque, na obra. Não ficou mais bonitinho aqui. Isso, não fica grande demais. Projeto. Zanata, tô indo de fato para a obra. Imprima o projeto ou, assim como eu, trabalhe com projeto digital. Eu trabalho com projeto digital. Eu utilizo ou o CAD, como é que chama? DWG Fast View. Já fiz vídeo disso lá no meu YouTube, tem lá. Ou tem outros programas que são visualizadores de projeto em DWG no celular. A galera consegue acompanhar, dá zoom. Ou então você imprime ele em PDF e manda para a equipe de obra. Beleza? Isso é uma oportunidade. Vou até citar aqui, ó. DWG Fast View ou, ó, PDFzão ou impressão física. É uma oportunidade aqui, ó. Impressão e compartilhamento. Sua equipe precisa ter os projetos em campo para eles não fazerem rata, não darem rata, beleza? E de fato, quando você vai começar o serviço, você agenda ali com o cliente, começa de obra com o engenheiro, ó, vou começar dia tal, os materiais estão aqui, e agora eu vou começar as etapas, as frentes de serviço. Vocês parece que é simples, né? Mas desse jeito que eu fiz para vocês aqui, tá ficando mais didático para vocês entenderem as etapas de cada fase da obra. Zanato, agora eu vou começar de fato o meio da obra. O que é o meio da obra? Frentes de serviço a você executar. Isso aqui são sugestões, tá? Você pode começar de outras formas. Ó, vou até fazer isso aqui, vou colocar aqui mais para baixo, ó. Suportação das condensadoras. Tem gente que gosta de fazer parte interna, ó. Parte interna versus parte externa. Se você tem mais gente trabalhando na obra, você pode subdividir as equipes aqui. Agora, se você não tem muita gente sua executando na obra, essa aqui é uma sugestão para você executar de fato. Ó, vou suportar as infraestruturas. Vou soltar suporte ali para eu soltar as redes de cobre, beleza? Vou soltar suporte para eu executar as evaporadoras. Cara, quando você já chega, as evaporadoras estão fixadas na obra, é uma oportunidade de medição. Você já sabe onde está o local delas ali. Todas as outras frentes de serviço, elétrica, dreno, já podem soltar as frentes de serviço dele, só por você estar com as evaporadoras no lugar. Lembrando, não significa que eu tenho que fazer uma para depois ir para outra. Isso aqui são frentes de serviço que pode acontecer concomitantemente. Outro ponto. Treine as suas equipes para se autogerirem. Por isso que é importante você explicar as etapas da obra para ela. Cara, vamos começar por aqui. Você chega na obra, não solta a galera na obra, ó. Ei, executa a obra aí e solta eles lá na obra sem explicação, sem explicarem para ele qual que é a expectativa do cliente em relação a essa execução, qual que é a exigência do cliente, o que você espera deles, cara. Eu espero que essa execução aqui seja bem vista nesse ponto, que ó, ela tem que estar dentro da eletroca, as redes têm que estar retinhas. Se você não explica para a galera, moço, pode aparecer cada coisa.
Parte externa, por que que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando esses números para seguirem uma organização mais mental sua, tá? Brasagem, a parte importantíssima da obra. Pensa num negócio que não aceita desaforo, é a parte de brasagem em sistema VRF. Por quê? Porque, cara, você vai soldar muitas vezes tubos de espessura grossa, de parede grossa. Aqui o turbotocha muitas vezes perde seu lugar fácil para você trabalhar com maçarico, PPU, conjunto ali, né? Oxigênio, acetileno, nitrogênio. Tem gente que utiliza ZLP ali para também fazer as brasagens. Outro ponto importantíssimo: suportação das condensadoras ou alocação delas. Muitas vezes você já tem uma laje técnica que você vai ter que alocar elas com guindaste. Vou até colocar aqui, ó. Guindaste ou Munk. Ou muitas vezes, para você levar até o lugar, você vai precisar de uma paleteira. Paleteira. Cara, cuidado para você. Opa, surgiu aqui. Paleteira. Tem gente que quer levar a condensadora no muque. Ó. Rapaz, eu já peguei uma mobilização de obra uma vez que a gente tinha que subir 2 lances de escada, ó, no muque. Você tem que tomar cuidado, muitas vezes você vai precisar de andaime, ó. Andaime, andaime, mais talha, corda, você vai precisar. Cara, toda ajuda é bem-vinda aqui. Porque a parte mais pesada, o equipamento mais pesado de um sistema VRF são as condensadoras. Pesa ali seus 300, 400 quilos. Zanata, na brasagem, você tem um ponto a nos dizer? Claro. Isso aqui é a forma como a galera pode executar. Eu conheço equipes técnicas que eles fazem toda uma pré-montagem, faz ali a suportação e sai soltando os tubos, e faz uma pré-junção dos tubos com fita crepe, ou uma fita simples que não vai grudar nos tubos, tá? Já deixa as luvas emendadas ali, depois ele sai soldando em cascata. Por quê? Lembrando que você está fazendo a brasagem. Vou até anotar aqui. Vamos fazer mais um detalhezinho aqui, ó. Brasagem com nitrogênio passante. Porque se você não soldar com nitrogênio, você vai ter que fazer limpeza da sua linha. E se você não preveu isso no seu curso, você vai ter um prejuízozinho aqui. Você precisa soldar as linhas do sistema VRF, fazer a brasagem, né, com o nitrogênio passante, obrigatoriamente, para não ter formação de carepa. Ah, Zanata, depois eu limpo com nitrogênio. O nitrogênio não limpa a linha depois, tá? Não limpa. O nitrogênio vai servir para pressurizar. Mas quando você está fazendo a brasagem com nitrogênio passante, ele ajuda a não ter formação de óxido. Não forma as carepas. É importantíssimo isso aqui, tá? E para eu fazer a abrasagem com nitrogênio, você precisa ter um regulador, saber as manhas do profissional, de você não ficar gastando nitrogênio a dar com pau, beleza? Isso aqui é detalhe que nos meus treinamentos eu passo ali no treinamento de instalação. Todos os meus treinamentos, eles têm um treinamento teórico, que eu passo ali a apostila dos fabricantes. Deixa eu voltar aqui, F Zanata. Onde eu passo ali o treinamento teórico. Tem turma minha que eu fiz com material da Samsung, tem turma que eu fiz com material da Trane, outras eu fiz com material da Hitachi, outras eu fiz com material da Samsung. Zanata, é necessário bomba para fazer o fluido circular? Você deve estar falando do fluido de limpeza? Sim, Rafael, é necessário. Mas se você não tem, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, provavelmente, criar algum ponto de gravidade para você inserir o EcoMate, ou os fluidos de limpeza, e com isso você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que soprar com nitrogênio. Só que se você não souber, você vai soprar e cair num galão. Por que da bomba de circulação? Lembrando, o impellerzinho da bomba é bom que seja de plástico, tá? Eu já peguei impeller de metal e o EcoMate, ou 141B na época, derretia o impeller da bomba. A bomba perdia potência. Por que da bombinha? Para você circular mais de uma vez, tirando as impurezas, beleza? Tem vídeo no YouTube só mostrando como que você faz para circular os fluidos de limpeza depois de fazer a abrasagem nas suas redes. Um ponto errado, eu não concordo com isso. Vou até citar isso aqui, tá? Tem gente que não solda com nitrogênio e no final, não, eu ponho um filtro pedra ali no condensador. Que absurdo. Você tem que atentar que todas as impurezas vão parar lá nas evaporadoras, lá nas válvulas de expansão. Aí tem evaporadora que vai ter problema de expansão porque juntou sujeira nas válvulas de expansão. Boa pergunta, viu, Rafael?
Acho que eu já sanei sua resposta aí. Rafa VRF. Galera que está aqui no chat, não esquece de deixar aqui também o arroba da sua empresa, qual que é a cidade que você trabalha, fechou? É uma oportunidade de network aqui, ó. Mesmo fazendo um nitrogênio passante, a limpeza das linhas é bom fazer essa limpeza. Sim, mas você também pode fazer a limpeza prévia, tá? Lembrando que tubo solto na obra pega sujeira, poeira. Então, antes de você ali, de fato, fazer a brasagem do tubo, o que você faz? Você põe uma estopa ou põe um pano e umedece ele com um Ecomate da vida, ou 141B que seja, um gás de limpeza, e passa ali no tubo, entrando e saindo, para você já limpar ele, beleza? Mas é bom e aconselhável fazer a limpeza do sistema circulando. Você pode fazer o loop nas evaporadoras e circular ali os gases de limpeza. Zanata, suportação das condensadoras, a gente já comentou, tem que atentar. Isso aqui tem que estar previsto no seu orçamento. Se você não preveu, você vai ter um gasto a mais. Ou deixa claro na sua proposta que isso aqui é a responsabilidade do cliente. Você vai ter que fazer içamento por guindaste ou muque, paleteira para arrastá-la para determinado lugar, ou se você vai conseguir colocá-las no lugar por meio de um andame, uma talha ou um guincho elétrico. Vou até botar aqui, ó, guincho elétrico, mais guincho elétrico. Isolamento térmico. Zanata, quer dizer que eu vou isolar só depois de brasar? Não. Muitas vezes, se você tem um trecho longo, por exemplo, um tubo flexível, você já vai encaminhando as tubulações. Só que você não vai botar o isolamento onde você fez as brasagens. Zanata, eu confio na minha solda. Pode ficar tranquilo. Rapaz, o que eu já peguei de nego que me falou essa frase. E na hora da pressurização tem que ficar rasgando isolamento para descobrir onde é que está vazando. Sabe um dos principais pontos de vazamento na hora que você pressuriza? Válvula GBC, flange mal feita. Então, os lugares que primeiro não isole esses lugares. Porque você só vai isolar depois de pressurizar. Imagina, você isolou, depois vai ter que ficar rasgando isolamento? Outro ponto. Isolamento térmico precisa ser colado. Esquece fita prata em obra de VRF você juntar isolamento. Não junta. É cola adequada. Olha aqui para mim. É cola adequada. Outro ponto. Isolamento térmico externo ao sol, ele resseca. Então você pode usar aquelas fitas de proteção. Zanata, minha obra eu passo fita PVC nela inteira, inteirinha. Cara, a fita PVC ela é mais estética do que mesmo protetiva. Externamente você pode usar um Arma Finish, que é uma tinta emborrachada para proteger o isolamento. Você pode utilizar uma calha metálica em U ou alumínio liso ou corrugado. Pressurização. Uma sugestão para vocês aqui, tá? Você pode pressurizar grandes trechos, ou você também tem que pressurizar com as evaporadoras conectadas para validar as flanges e as GBCs. Não esqueça de apertar as Schneiders das válvulas GBCs, tá? É um ponto onde a galera esquece. E lógico, você precisa pressurizar o sistema totalmente fechado com as condensadoras conectadas. Por que eu coloquei grandes trechos? Eu já peguei obra muitas vezes onde tinha pavimentos e eu tinha que, como é que se fala? Depois de entregar aquele pavimento, eu tinha que fechar o condensador lá na cobertura. Então o que eu fazia? Eu pressurizava aquele andar inteirinho e depois ia pressurizar o sistema todo conectado. A gente está inclusive entregando a obra na próxima semana, onde as condensadoras ficam na cobertura, como se fosse no quinto andar, e ali todas os. A gente fez térreo, mezanino, primeiro, segundo, terceiro. Aí as condensadoras ficam no quarto. Então a gente pressurizou os andares e depois de conectar com os condensadores, fez uma nova pressurização. Ah, eu pressurizei com 200 PSI. Você não pressurizou. O sistema pode operar até com 480 PSI, 450, 420 PSI. Mas fabricante deseja e é obrigatório a pressurização das redes do sistema VRF com 600 PSI por um período máximo de 24 horas. Ah, eu deixei lá com 600 PSI durante 2 dias. Desnecessário, não precisa. Passou do teste de estanqueidade durante 24 horas, baixa a pressão do sistema. Zanato, estou com a obra onde as condensadoras vão ficar na torre da caixa d'água. É bom pedir ao cliente uma passarela, pois lá é tela sanduíche? É bom, porque senão você vai pisar em cima do telhado do cliente. Ou pelo menos que ele deixe umas tábuas ali, né? Cara, tem algumas obras que é umas economia tão besta, né? Tem uns clientes que eu já peguei isso daí. Rafa, obrigado pela pergunta, viu? É bom e cuidado. Se a condensadora está dentro da caixa d'água, tome muito cuidado para você não enclausurar o condensador, tá?
Você vai ter que fazer uma rede de duto, muitas vezes carregando ar ou admitindo ar para ela. Não sei como é que é seu projeto, mas atente para isso. Então aqui eu dei uma ideia de frentes de serviço para a sua obra. Vou até diminuir o zoom aqui para vocês verem todas elas. Você pode começar fazendo a suportação, depois das infras, depois suportação das evaporadoras. Aí você vai decidir se você vai agarrar a parte externa primeiro ou se você vai agarrar a parte interna. Você pode separar essas frentes de serviço, entendeu? O que mais? Você pode. Uma outra sugestão de frente de serviço é fazer a parte da brasagem, das infraestruturas. Suportação de condensador, depois vem a parte de isolamento térmico, que você pode fazer ao longo da brasagem. Não tem problema, tá? Descartar vídeo. Deixa eu só. Que acabou a live aqui no Instagram. Tinha uma galerinha que estava acompanhando aqui. Vamos voltar ela aqui. Lembrando que essa aula não vai ficar disponível aqui no Instagram, tá? Mas você que está assistindo aqui, vocês estão curtindo, gente? Está sanando algumas dúvidas de vocês? É importante que vocês estão vendo tanto de lugar aqui que se você não se precaver, se você não instruir o seu time, você pode estar torrando dinheiro. Ei, empresa de serviço não vende serviço, vende tempo. O seu tempo aplicado, bem feito, vai te poupar de prejuízos e pode trazer lucratividade. Grande Laércio Júnior. Show de bola, bom ter vocês aí. Grande Tom, um abraço para vocês. Essa aula está sendo ao vivo aqui na sala secreta do Zoom. Você pode ter acesso a esse material entrando no nosso grupo aqui, VRF na Veia. Eu deixei lá nos meus stories, tá? Quem não conseguiu acessar, é só pediu para entrar no grupo. Eu vi, tem gente tentando entrar no grupo aqui agora. Clica aqui para analisar. Já deixei a galerinha entrar. Vou só botar o link da aula para a galera que está no grupo aqui agora. Show de bola. Tem uma galerinha entrando aqui nos finalmente agora. Mas simbora. Seja bem-vindo à aula aí para vocês acessarem. Vamos voltar aqui. Nós estamos no meio aqui das nossas frentes de serviço. Zanata, vamos para mais uma. Executei toda a minha infraestrutura. Prendi evaporador. Condensador está fechado. Não deixe para solicitar o startup no último momento. Quando você já estiver ali pressurizando o condensador, você já souber período de entrega, checa se tem energia definitiva na obra, para você já fazer o quê? Ó, agendamento do startup. Esse é um ponto onde muita gente peca. Ah, eu tenho que entregar a obra amanhã para o cliente e você esqueceu que você tinha que agendar com o fornecedor, com o fabricante ou com o distribuidor. Ah, Zanata, nesse ponto eu estou tranquilo. Por quê? Eu estou tranquilo porque eu que faço startup. Eu faço startups na minha obra. Nesse ponto eu realmente fico tranquilo. Mas se você não tem esse nível de credenciamento junto com o fabricante, você vai precisar preencher um checklist, mandar para o e-mail da parte de serviços do fornecedor ou do distribuidor, solicitando um agendamento. E o fornecedor pode responder em 7 a 15 dias. Detalhe, vai ter que quebrar o vácuo na presença do fabricante ou do distribuidor, tá? Você precisa ter um vacômetro. Ah, não, eu vou com manifold. Vacômetro, não tem como fugir. E para você estar abaixo de 500 microns, o seu vácuo vai ter que estar na faixa ali de uns 150, 250 microns. Para na hora que você fechar e desligar a bomba e ficar um período de até uns 30 minutos, esse vácuo permanecer abaixo de 500 microns sem subir. Vocês achou que era fácil, igual no Instagram? Já escutou essa musiquinha? Tem coisas que não são dessa forma, você precisa atentar. E a parte de startup e rodagem, tanto que ela é importante. Cara, fez o checklist de startup. Deixa eu até ver se tem alguma pergunta aqui, antes de eu continuar aqui. Renato, estou com a obra, tá bom demais. São muitos detalhes importantes, tem que considerar até a arruela, exato. Um ponto importante aqui que o Rafael comentou. Se você não considerou nos seus valores as arruelas de aba larga, para as evaporadoras cassete, você vai ter que comprá-las. Porque elas vão permitir com que as evaporadoras menorzinhas vão entrar no suporte dos cassetes. Você precisa de arruela de aba larga. Vamos voltar aqui para o assunto do startup, que a gente já está na parte final, indo para a entrega da sua obra de sistema VRF.
Você que quer aprender aqui a trabalhar com o sistema VRF, você tem oportunidade. Se você é iniciante, a entender como que eu entro nesse mercado, um treinamento chamado VRF Start. Como que você acessa? www.fzanata.com.br, ó. Primeiro treinamentozinho aqui. O segundo treinamento é o treinamento de projetos, para você aprender a ser um solucionador, criar soluções. Nesse treinamento tem até a aula de AutoCAD nele. Cálculo de carga térmica, dimensionamento de redutos. Zanato, quero aprender a orçar uma obra. Treinamento sobre aqui, ó, orçamento de obras em sistemas VRF. A câmera não vai deixar eu mostrar para vocês aqui, ó. Mas é o treinamento de orçamento de obras em sistemas VRF. Zanata, já sei projetar, já sei criar soluções, já sei dimensionar adulto, orçamento, estou tranquilo. No treinamento de orçamento, vocês têm acesso até às planilhas que eu desenvolvi para você orçar. Meu negócio, Zanata, eu quero entender esses milímetros. É mentalidade, é empresário. É um papo reto para você que quer aprender a lucrar mais, que você já passou por essas etapas. Você tem a mentoria de aceleração e resultados. Zanata, tô sem grana, quebrado. Acesse o meu conteúdo que está ali disponível no YouTube, no meu canal Felipe Zanata 1. Você pode desfrutar desses conteúdos aí. No treinamento de projetos, aprendemos a dimensionamento de difusores lineares? Positivo, positivo. Ó. O Rafa VRF acabou de perguntar ali. Vamos voltar para a parte de startup aqui, que a gente está falando dos milímetros da execução de obra. Zanata, o que você nos aconselha nessa parte aqui? Na parte de rodagem, não acabou a obra ainda, tá? Você já agendou o startup, o técnico lá do fornecedor, do distribuidor, ou você mesmo, vai fazer o startup, vai ter uma série de checagens de registro fotográfico, como número de série, o vácuo atingido, o fluido refrigerante que vai ser utilizado. Então, durante o startup, a rodagem inicial vai ser feito todo o registro fotográfico disso daqui para estar dentro do relatório de partida. Tem uma galerinha que está perguntando aqui, ó. Vou perguntar, deixa a resposta por último. Você já tem parceiro que conhece os equipamentos de ar? Luiz Gabriel Pacholin. Não entendi sua pergunta. Repete ali, meu brother. Faz a pergunta melhor aí. Então aqui, ó, no startup, vácuo, abaixo de 500 micros, não tem para onde fugir. Carga de gás, não deu uma dica. Tem gás refrigerante que não é, tem fabricante que não aceita. Então, atente qual que é o gás refrigerante que o fabricante aceita. Durante o startup, é um momento onde você vai checar parâmetros operacionais. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, são os parâmetros operacionais que o fabricante indica para sistema VRF da Midea. Tira um print dessa tela quem nunca viu isso daqui, ó. Se a temperatura externa, por exemplo, está entre 31 a 41 graus, você vai ter que garantir que a faixa de temperatura da descarga do compressor estará entre 67 a 92 graus. A faixa do superaquecimento da descarga está entre 17 a 36. A pressão de descarga vai estar ali em megapascal, entre 2,6 a 3,8. Eu já peguei VRF que ele estava acima disso daqui. O que isso traduzia? Que até mesmo o fluxograma que eu fiz lá no fabricante, ele me fez adicionar uma massa de gás muito alta. Vou dar uma dica. Não ponha 100% da massa de fluido. Ó, vou até dizer aqui, ó. 50% da carga. E depois complementa com o resto, ó. Completar o resto no startup. Por quê? Por que isso, Zanata? Porque eu já peguei sistema VRF onde eu fiz a carga completa de gás e deu excesso, deu alta pressão. Ou seja, a massa de fluido era menor. Já peguei sistema VRF onde eu fiz a carga automática, e vamos supor, era para colocar 15 kg de gás utilizando um fluxograma. E a carga de gás, utilizando a carga de gás automática, determinado fabricante, deu 9 quilos. Eu poupei gás refrigerante, entendeu? Em vez de eu comprar duas, eu comprei uma. Lógico, eu vou comprar a massa de gás que o meu fluxograma vai indicar. Mas você tem que fazer a carga corretamente. Isso é uma forma que eu estou mostrando para vocês. Falando de parâmetro. Pressão de sucção, ou seja, pressão de baixa, entre 1 a 1,2. Anata, eu não sei em megapascal. Como é que eu faço isso aqui? Multiplica megapascal por 145, tá? Você já vai saber em PSI. E corrente do compressor inverter. Como que você vai ler esses dados? Pelos parâmetros da IHM da condensadora.
ou utilizando um Service Checker, um LG MV, um SNet da Samsung, ou um software da Midea, um Doctor, você vai utilizar ali me fugiu, né, Linkip, um Let's Link da Midea V8, onde você consegue ver todos os parâmetros do sistema operando e você consegue ver se o rendimento dele está adequado. Isso é uma parte importantíssima do startup, onde você está fazendo o quê? Checando os parâmetros de operação. VRF não é só você ir lá startar, botar a massa de gás no fluxograma e tchau, obrigado. Pelo contrário, você precisa avaliar os parâmetros. Você quer ver um ponto primordial, onde tem muita gente que esquece? Na hora que você está fazendo startup ali, você não mede as tensões na entrada da máquina. Muitas vezes você pode estar com a tensão baixa, ou próximo da mínima, que é 10% a menos, abaixo, né? Dos 380, se for na sua região for 220, vai ser 10% abaixo daquilo ali. Outro ponto, o startup é um momento importante de você testar a sua instalação, as evaporadoras. Você vai testar a rede de drenagem também, para saber se tem alguma máquina que está pingando, ou que a mangueirinha dela foi mal encaixada, ou se tem algum vazamento no dreno. É um momento importante de você fazer, sabe o quê? Eu vou até colocar mais um aqui, ó. Startup checklist. Eu vou colocar aqui, ó, instalação das evaporadoras. Aonde? Parte, suportação das infras. Eu vou colocar aqui logo abaixo de brasagem, ó. Instalação das evaporadoras. Evaporadoras. Aqui vai vir a parte de flanges. Tem algumas que são por fechamento soldável. Fechamento soldável. Mas outro ponto importante, tire as borrachas dos cassetes. Por que eu tô falando isso aqui? Eu já peguei startup onde a galera esquecia de tirar a borrachinha que vem para segurar os ventiladores durante a partida. E o que acontece? Você está rodando o VRF ali e um evaporador aparece lá com o motor travado, porque você não tirou as borrachas de proteção. Então você precisa, nesse momento, de checar os motores, as vanes, se eles estão basculando, testar os drenos. Zanato, estou chegando ao fim da minha obra de VRF. Tá claro para vocês aqui como é que pode ser? Não terminou depois do startup. Aí vem a entrega. A entrega para quem? Para quem te contratou. Ou para o engenheiro que está acompanhando a sua obra. Ali é onde você vai fazer o acompanhamento pós-rodagem. Toda vez que eu termino de rodar um sistema VRF, sabe o que eu faço? Falo, cliente, eu preciso deixar ele rodando ele de um dia para o outro, para ver os drenos, para ver como que o sistema vai se comportar. Já teve startup que eu fui fazer que o quadro estava errado. E na hora do startup, o disjuntor caiu. Tem que fazer esses testes. O acompanhamento pós-rodagem, ele vai permitir você fidelizar o cliente, se o seu serviço foi mal feito, ou o cliente vai falar assim, ufa, ainda bem que acabou, eu não vi a hora desse cara ir embora da obra. Que você não seja um prestador de serviço dessa forma, ou uma empresa desse tipo. Mantenha o seu nome ali, fidelize o cliente. Mas o pós-rodagem é uma oportunidade de você testar, de você fazer ajuste fino. Se você tem evaporadora que você tem que regular, por exemplo, vazão, é uma oportunidade. Se precisa de uma correção, a hora é agora. Detalhe, tá? Cuidado para não errar no isolamento térmico. Porque muitas vezes, se você pecou no isolamento térmico, vai pingar no forro. E talvez você tenha que pagar o forro do cliente. O que mais, Anata? Pós-obra. É uma oportunidade de você também propor um contrato de manutenção e transformar esse cliente, que talvez é a primeira vez que você está prestando serviço, em transformar ele num cliente de carteira. Olha o tanto que isso é bom, porque isso daqui vai gerar futuros negócios. Pessoal, eu encerro por aqui. Espero que essa aula tenha sido uma aula para trazer clareza para vocês. Se vocês têm pergunta, a oportunidade de fazer as perguntas é agora, para vocês aprenderem aqui se ficou alguma dúvida. Se vocês tiveram alguma dúvida no material que eu compartilhei com vocês, a galera que está só no Instagram, lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo Zoom. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a hora é agora. Deixa eu ver uma pergunta aqui que a galera fez no Instagram. Você já tem parceiro que fornece os equipamentos de ar-condicionado para seus projetos? Digo, VRF, Multi. Tenho, mas estou aberto a novos parceiros, Luiz. Entra em contato comigo no particular do Instagram
e me manda ali a sua oportunidade. Preciso do seu contato para meu aprimoramento pessoal. Luiz, entra lá que a gente conversa, eu já te passo meu WhatsApp para a gente conversar e trocar uma ideia. Galera, agora, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta do chat. Mandaram uma pergunta boa aqui no chat, eu já vou responder a vocês. Zanata, se o cliente está no início de verificação, se irá colocar o sistema, gravou individual decidindo. Eu imagino que ele está comparando entre sistema VRF e sistema individual. Conseguimos passar média para ele de valor baseado em TR por metro quadrado? Algo como referência? Cara, boa pergunta, ótima pergunta. Se o cliente ele tem uma oportunidade de split e você quer migrar essa obra para VRF, eu procuro fazer isso em quase todas as minhas oportunidades. Por quê? VRF remunera melhor. Eu sou especialista em sistema VRF. Então, quando eu consigo passar uma estimativa de preço para ele e mostro para ele as vantagens de se trabalhar com o sistema VRF, cara, eu vou fazer de tudo para isso. Eu não vou ficar concorrendo com o splitteiro. Eu vou concorrer com empresas de um cacife um pouco maior. Esse fluxograma que fez pode passar lá no grupo? Eu vou passar aqui agora a tarefinha que vocês têm que fazer para vocês terem acesso a esse mapa mental, tá? Vou passar sim. Zanato, o que que você faz? Ó, estou mostrando para a galera que está aqui no nosso treinamento. Eu utilizo isso aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. Vou aumentar a minha tela do compartilhar. Zanato, o que que você faz quando você tem que montar um comparativo para o cliente? Eu utilizo essa planilhazinha aqui, minha marota. Opa, deixa eu mudar a forma de compartilhar, que está aparecendo o meu cabeção bem na frente. Aê, assim fica melhor. Isso aqui, por exemplo, é uma planilha que eu faço para orçamento rápido. Rápido de sistema VRF. Onde eu coloco a capacidade de evaporadora, quantidades. Com a quantidade, eu consigo descobrir o HP do sistema. E com o HP do sistema, eu inclusive postei um vídeo no YouTube sobre essa planilha de pré-seleção de VRF na semana passada. Acessa lá o meu canal do YouTube que vocês vão ter acesso. Eu seleciono o condensador com isso daqui, eu já solicito o preço para o fabricante. Com o preço do VRF, eu já consigo estimar o valor, por exemplo, de frigorígena, o valor da minha mão de obra e passar para ele uma estimativa. Dá para fazer isso por TR? Dá e não dá. Se você está muito certo dos seus valores, você consegue, ao longo de várias execuções, ter mais ou menos um preço médio por TR, ou por tipo de evaporadora, ou por ponto. Por exemplo, para instalar um cassete de 24 mil e um de 60, a priori você vai gastar a mesma mão de obra. O fechamento é o mesmo. Para instalar um cassete júnior, o fechamento vai ser o mesmo. Pô, mas para instalar uma high-wall é diferente de eu instalar um cassete. Para eu instalar um dutado é diferente de eu instalar um piso-teto. Dutado, por exemplo, eu vou ter que ter uma mão de obra terceira de um duteiro, ou ter essa galera na minha fichada ali comigo. Então, só essas estimativas de alguns serviços específicos que talvez você tenha que botar na sua planilha orçamentária. Detalhe, tá? Eu já trabalhei isso com tempo. Já tem muitos anos. Cara, eu consigo orçar uma obra de sistema VRF em menos de 30 minutos. Eu já tenho toda a minha metodologia. Como que você faz isso, Zanata? Uai, se você quer aprender comigo como que eu faço, acesse o treinamento de orçamento de obras em sistemas VRF. É fácil, simples. Zanata, e nessa Black, vai ter promoção? Tem promoção, é a Black do Zanata. Se você acessar ali, eu vou postar aqui no grupo, VRF na veia, né? Nessa aula secreta. Mas todos os meus treinamentos estão com 30% de desconto. Como que eu faço para ter acesso? Você clica em cada link que tem aqui na minha página, fzanata.com.br, e na hora de acessar você vai digitar o cupom de desconto, Black do Zanata, ou então por algum dos links que eu já compartilhei aqui no grupo. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta ali que o pessoal fez. Só um minutinho. Aqui, Fzanata. Perguntaram aqui, esse fluxograma pode passar lá no grupo? Pode. Agora, Zanata, como que eu tenho acesso a esse mapa mental das frentes de serviço? Para você ter acesso a esse mapa mental, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar um print dessa live que a gente acabou de ter aqui. Print, manda o print lá. Não, ó, rapaz, ficou bom, viu? Ó, vou mostrar para vocês o tamanho do mapa mental aqui, ó. Tem todas as etapas dele. Todas. Você vai me marcar o meu Instagram, @FelipeZanata, e você vai escrever assim, ó, VRF na veia. É isso que você vai fazer lá.
Então, para você ter acesso a isso aqui, você vai me marcar lá no Instagram, me repostar, @Felipe Zanata, é o meu Instagram. Manda um print dessa aula ou aqui do Instagram para você ter acesso a isso daqui. Aí eu vou te mandar ou diretamente no Instagram ou pelo seu e-mail. Fechou? Se você já é aluno dos treinamentos, isso daqui eu já vou postar nos meus treinamentos. Para quem é aluno, já tem acesso a isso aqui lá. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês têm mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar por aqui. Curtiram? Foi esclarecedor para vocês? Preparei esse material com muito carinho para vocês aqui, viu, gente? Desfrutem desse material. Isso aqui é ouro. É ouro, ouro, ouro puro. Fechou? Espero ter ajudado cada um de vocês. Acessem para vocês desfrutarem de cada um desses treinamentos. Se você me fizer essa pergunta, por onde eu começo? É uma das perguntas que mais me fazem. Eu sempre começaria pelo treinamento de orçamentação. Por quê? Ele vai me ensinar a dar valor nas coisas, a negociar. Renato, eu nunca mexi com VRF na vida. Começa pelo treinamento VRF Start. Zanata, eu já trabalho com isso já tem algum tempinho, eu quero aprimorar. Vai para o projeto para você aprender a virar um criador de soluções. Você não precisa ser engenheiro mecânico para ser um projetista. Você não precisa ser um calculista para ser um projetista. Um projetista é um criador de soluções, mas você vai precisar de um engenheiro mecânico para assinar um projeto. Hoje eu faturo em todas essas áreas que eu estou mostrando para vocês aqui. Zanata, nossa empresa já dá soluções, já projetamos, orçamos bem, mas eu preciso ir para uma próxima fase. Vai para o treinamento Mentorar. Isso aqui é sobre mentalidade. É um dos treinamentos onde o papo é um buraquinho um pouquinho mais baixo. E onde eu ensino os segredos ali, os milindres. Fechou? Zanata, se possível, uma última pergunta. Deslocamento na obra é de 2 horas. Estrada ruim. Neste caso, você faria para cobrar o cliente? Cara, sempre cobro do cliente deslocamento. Sempre. Passou aqui de um raio de 30 quilômetros de serviços que eu vou gastar mais de 2 dias, eu sempre cobro quilometragem. Sabe por onde que eu faço meu preço? Eu tenho toda uma metodologia de precificação, por exemplo, via alvo. Eu já tenho preço de quilômetro lá marcado, eu só digito a quilometragem. Eu cobro visita. Esses dias eu fiz uma visita para um cliente que ele queria que eu fizesse o diagnóstico. Cara, cobrado. Cobrei, claro que eu cobrei. Nem meu relógio trabalha de graça. Se eu não carregar meu relógio, ele para. Ainda mais fazer essas coisas no 0800, faço nada. Tudo tem o seu valor ali. Olha aqui, vamos ver o que a galera do Instagram está perguntando. Você está apresentando por onde? Tom, pelo Zoom. Nós estamos numa aula secreta, meu amigo. Você chegou no finalzinho, só pro amém. Estamos aqui no Zoom, grupo VRF na veia. O link está lá no meu Instagram, no último story, onde você pode acessar clicando no link ou pelo QR Code. Fechou, galera? Vou encerrar por aqui. Foi um privilégio estar com vocês. Vou interromper esse compartilhamento aqui agora. Foi um prazer estar com vocês e eu espero ter contribuído para vocês, com cada um de vocês. Deixo aqui os meus abraços, queridos, e torçam por mim. Esse final de semana eu vou ter uma prova de 70.3 do Ironman, uma prova de triatlon cabulosa. E o pai tá firme aqui nos treinamentos. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Fiquem com Deus. Grande abraço.